Bom dia, boa tarde, boa noite, povo abençoado, tudo bom com vocês? Aqui para mim é boa tarde, né? Porque estou gravando esse vídeo, já passam das 13 horas. Apesar de estarmos no inverno, está fazendo um calorzinho gostoso aqui. E para quem não me conhece, meu nome é Raquel Oliveira. Este é o canal Compartilhando a Palavra. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo. Então, ao final desse vídeo, se você gostar do conteúdo, se você se identificar, aproveita e se inscreve no canal. Curta esse vídeo, comenta, compartilha se você achar interessante. E vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo. Mas caso você não se identifique, também não tem problema nenhum. Nem Jesus agradou a todos, né? Quem dirá eu, uma reles mortal. Mas vou ficar muito feliz se você apreciar o meu conteúdo e se inscrever no canal. Que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família. Amém? Hoje eu vou abordar um assunto aqui que não tem nada a ver com pessoas da mídia, não tem nada a ver com as pessoas conhecidas, mas tem a ver com o nosso comportamento como cristão. Então, eu te convido para ficar comigo aqui até o final e vamos aprender juntos, tendo como base as Sagradas Escrituras. Para começar, eu já quero ler um texto que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, nos versículos 4 a 7. É um texto muito conhecido de todos nós, que fala sobre o dom supremo que é o amor. Diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não se arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Por que eu enfatizei aqui, olha, que o amor não é orgulhoso? Porque a palavra diz em várias passagens, em Provérbios, em 1 Pedro, nos Salmos, que Deus resiste aos orgulhosos. Eu vou ler aqui o que eu deixei separado, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, que diz que todos se revistam de humildade no trato com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí eu tive pensando, Deus resiste aos soberbos. O que isso quer dizer? E aí eu fui procurar lá no dicionário o significado de resistir. E lá eu encontrei, entre outras definições, que resistir é o ato de impor obstáculo para que algo aconteça. Então, eu imagino que quando nós agimos com orgulho, ou quando nós somos orgulhosos diariamente, que o orgulho faz parte do nosso caráter, as nossas orações não são ouvidas e não são respondidas por Deus, porque Ele impõe obstáculos para responder às nossas orações. E aí, não adianta nada eu ficar orando, fazendo campanha, né, para que Deus responda às minhas orações, porque Ele não vai responder. A própria Bíblia está dizendo que Deus resiste aos orgulhosos, não sou eu que estou falando. Nós devemos todos os dias rever as nossas atitudes, rever o nosso posicionamento em relação às pessoas, em relação a Deus também, porque nós temos atitudes orgulhosas para com Deus. Quando a gente se julga autossuficiente, quando a gente confia na força do nosso braço, quando a gente confia nas nossas capacidades, nós estamos sendo orgulhosos, porque nós somos totalmente, completamente, irremediavelmente dependentes do Senhor. É Ele que dá o ar que nós respiramos todos os dias e é Ele quem dá a capacidade de respirar. Então nós não temos nada que não provenha de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é permissão de Deus. E quando as nossas atitudes não glorificam o nome de Deus, nós estamos sendo orgulhosos. A palavra de Deus também diz que o orgulho precede a queda. Lembra de Nabucodonosor, o rei da Babilônia?
ele teve um sonho. Ele sonhou com uma árvore. Eu não vou me estender muito aqui no sonho dele, para que esse vídeo não fique muito longo. Mas ele teve esse sonho, ele ficou perturbado, e aí ele procurou Daniel para decifrar para ele o sonho. E Daniel decifrou. Então, passado um tempo, o sonho se cumpriu. A palavra diz o quê? Que um dia Nabucodonosor estava lá no seu palácio, admirando a sua riqueza, admirando a Babilônia, falando aquela cidade que ele construiu, aquele reino, do poder que ele tinha. E na mesma hora veio uma voz do céu falando que ele ia se tornar como um animal, que ele ia ser retirado daquele reino. E assim aconteceu com Nabucodonosor. Ele foi expulso do reino, ele passou a viver na mata, o seu cabelo cresceu, as suas unhas se tornaram como garras, e ele passou ali 7 períodos, talvez tenha sido 7 anos, e só no dia que ele reconheceu que Deus é o Senhor, que Deus, ele governa sobre o mundo todo, é que ele foi levado de volta para o reino. O Senhor abate os orgulhosos. O contrário da soberba, do orgulho, da arrogância é a humildade. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela se acha superior às outras pessoas. Então, de acordo, com as características dela, como eu citei aqui no começo. Então, assim, se ela tem um poder aquisitivo maior, então por causa disso, ela se acha superior às outras pessoas. Então, ela humilha os mais pobres. Se ela é uma pessoa muito inteligente, ela também humilha os que são menos inteligentes. Então, o orgulhoso, ele sempre vai arranjar em si mesmo características, qualidades superiores às outras pessoas. O orgulhoso também apresenta outras características que são sinônimos de orgulho. Por exemplo, arrogância, desobediência, altivez, soberba, insubordinação. Então, o orgulhoso, ele não quer ser subordinado a ninguém. Ele não aceita ser corrigido, ele não aceita ser aconselhado, ele se acha o dono da verdade absoluta. E ninguém é dono da verdade absoluta. Só tem um que tem a verdade absoluta, que é Jesus. E Jesus, ele tinha tudo para ser a pessoa mais orgulhosa desse mundo. Mas pelo contrário, ele foi a pessoa mais humilde que já houve em toda a terra, em todo o tempo. Porque ele deixou toda a sua glória lá no céu. Se fez carne, nasceu aqui na terra como um ser humano qualquer. E mais, ele nasceu numa manjedoura. Ele foi criado numa vila pobre, Ele era conhecido como filho do carpinteiro. Então, quando começou o ministério de Jesus, que ele se revelou filho de Deus, aqueles fariseus lá, imagina, Jesus, esse aí, o filho de Maria, o filho de José, o carpinteiro, que a gente viu crescer? Nunca. Então, eles resistiram a Jesus, porque a palavra também, já fala isso, que ele viria para os seus, mas os seus não o reconheceriam, não o aceitariam. Isso já estava previsto na palavra, e a palavra se cumpriu. Mas por quê? Porque eles olharam para Jesus, aquela pessoa que estava lá no meio deles, que estava com eles desde sempre, desde pequeno, foi criado ali, viveu ali, porque Jesus teve uma vida normal, ele foi uma criança comum, um adolescente comum, um jovem comum da época, Então Jesus fazia tudo aquilo que as pessoas faziam, com uma diferença. Apesar dele estar em forma humana, Jesus nunca pecou, essa foi a diferença. Mas ele foi uma criança normal, gente. Jesus chorou, Jesus comeu, Jesus era uma pessoa, ele era um homem. E como homem, ele tinha atitudes normais, costumes normais da época. Mas ele nunca foi orgulhoso. Ele sempre reconheceu a Deus como seu pai. Isso também deve estar presente na nossa vida cotidiana. Nós temos que sempre reconhecer quem nós somos em Deus. Sim, nós somos filhos de Deus. A partir do momento que você recebe Jesus como seu Salvador, você passa a fazer parte da família de Deus, você passa a ser filho de Deus.
E as nossas atitudes como filhos devem ser de honrar e glorificar o nosso Pai. Porque aqui na terra não é assim? Nós criamos os nossos filhos, nós educamos, nós ensinamos para quê? Para que as atitudes deles venham trazer orgulho, mas um orgulho no bom sentido, né, gente? Para a nossa vida. Porque qual é o pai que fica feliz com as atitudes de um filho desobediente? Né? Assim também é Deus para conosco. Eu separei também outros versículos aqui que apoiam isso que eu estou abordando. Eu vou ler aqui em Romanos 12, dos versículos 14 até o 18. Diz assim: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Não sejam orgulhosos. Sejam solidários com os humildes. Não é porque nós temos uma vida mais confortável, não é porque nós tivemos mais oportunidades de estudo, não é porque nós temos uma educação refinada, não é porque nós temos um salário que garante uma boa renda. Isso não nos dá direito de humilhar, de desprezar ninguém. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Desde aquela pessoa que tem a mais alta posição aqui na terra, ao mais humilde. Deus nos vê exatamente iguais. Deus, ele sonda o nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio de soberba, cheio de altivez, cheio de arrogância, cheio de orgulho, não importa você ser a pessoa mais inteligente, mais culta, mais rica dessa terra. Deus está nem aí para você. Mas aquela pessoa que é humilde. Gente, e humildade não quer dizer pobreza não, viu? Porque tem muito pobre que, ó, tem o narizinho bem arrebitado, sabe? E tem muito rico que é muito humilde. Sim, tem muita pessoa aí que passa por necessidades, que precisa de ajuda, precisa de auxílio, mas fala, eu não vou me humilhar, eu não vou pedir ajuda. Gente, todos aqui nesse mundo vai precisar de ajuda. Algum dia, seja numa área ou em outra. Nós não nascemos para viver individualmente. Por isso Deus nos colocou em família, em sociedade. Nós dependemos um dos outros. E todos dependem de Deus. Essa é a verdade. A palavra fala que nós não temos nada que do céu não tenha sido dado. Se nós estamos hoje aqui de pé, com saúde, é porque Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, Ele nos concede vida, saúde. É porque as misericórdias dele se renovam todas as manhãs e nos alcançam. Ai de nós, se não fossem as misericórdias do Senhor. Ai de nós, se não fosse a graça de Deus. Onde estaríamos nós? Porque ninguém é merecedor de nada nesse mundo de Deus. Ninguém merece nada de Deus. Tudo que nós temos que Deus nos permite é por causa do seu amor, da sua fidelidade e da sua misericórdia. Porque nós somos pecadores. Dentro de nós mesmos, do nosso caráter, tem nada de bom. Mas nós somos transformados quando nós somos alcançados pela graça. Porque todos somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Porque tem muita gente que pensa que, porque eu nasci no evangelho, porque eu fui crente a minha vida toda, porque eu prego melhor que todo mundo, porque eu sou mais inteligente, porque eu não sei o quê, porque eu... Gente, quando eu tá muito na frente, que lugar Jesus está na nossa vida? Quando eu sobressai muito, Jesus tá lá, sei lá em que lugar, né?
segundo, terceiro, quarto, quinto, último lugar? Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida, sempre, porque nós fomos comprados por um preço. E não foi um preço barato não, foi um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus, que foi a vida dele dada por nós. E se hoje estamos aqui, é por causa dele. Eu conheço, irmãos, muitas pessoas que têm um orgulho tão grande, elas se sentem tão superiores, e nessa superioridade ela se sente tão ofendida, que ela não consegue perdoar. E Jesus, ele já disse que nós devemos perdoar todas as pessoas milhares de vezes, todas as vezes que forem necessárias. Mas tem muita gente que, não, eu fui ofendido, eu fui humilhado, então eu não quero mais saber de contato com essa pessoa. Se ela quiser, ela venha até mim e me peça perdão. Muitas vezes, irmãos, nós temos que ter a humildade de chegar na outra pessoa e pedir perdão. Ainda que lá dentro a gente saiba que nós estamos corretos, que a nossa atitude foi certa, a gente tem que pedir perdão. Agora também tem as pessoas que detestam ser subordinadas a outras, né? Elas não querem seguir regra, elas não querem seguir parâmetros nenhum, elas só querem seguir as regras que elas mesmas fazem. Elas se acham donas da verdade, sempre tem razão, o outro sempre está errado, né? O próximo está sempre errado, apenas eu estou certo. O meu modo de pensar é o certo. Já pensou? Eu fico pensando Deus lá do céu olhando para nós e pensando assim, gente, o que esse povo pensa que eles são? Eles não podem nada. Sem mim, eles nada podem fazer, a vida deles é é uma palha que o vento leva. Hoje eles estão aqui, daqui a pouco não está mais. Basta uma palavra do Senhor e acabou. Nós somos tão podres que tem pessoas que morrem de algumas doenças e mesmo antes de enterrar, ela já está exalando mau cheiro. E olha que no Brasil, né, enterra rapidinho, é 24 horas no máximo. Já pensou nos Estados Unidos, lá que as pessoas, né, que morrem demoram uma semana, no mínimo, para serem enterradas? Se for uma morte suspeita, então, fica meses lá. Aqui no Brasil não, aqui as pessoas são enterradas rapidinho. E tem gente que menos de 24 horas já está exalando mau cheiro. Por quê? Porque nós não somos nada, nós somos pó, cinza. Cessou nosso respirar, acabou tudo. Quem somos nós para nos compararmos a outras pessoas e achar que elas são inferiores, que elas não merecem o nosso perdão, que elas não merecem nada de bom de nós? Quem somos nós? Nós não somos absolutamente nada. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus sendo filho de Deus, sendo eterno, deixou toda a sua glória, deixou todo o seu esplendor lá no céu, para viver aqui na terra, humildemente. E ele quem é? Hoje, ele é o Rei dos Reis, aleluia. Está sentado à direita de Deus Pai, advogando a nossa causa. Sabe que Jesus já podia falar, eu já morri por aquele povo lá, já dei minha vida, chega, não preciso fazer mais nada, meu papel está cumprido. Mas não, a palavra diz que ele é nosso advogado, ele ainda advoga as nossas causas diante de Deus. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós diante de Deus, aleluia. E ainda assim, na nossa limitação, a gente quer ser melhor que os outros. Nós não temos poder nenhum. Se nós não nos alimentarmos, nosso corpo morre. Precisamos de água, precisamos de ar, precisamos de alimento. Nós somos dependentes de tantas coisas aqui para viver. O básico, estou falando do básico. Alimento, água, sono. E tem muita gente aí que se acha o top do top. E se acha o número 1 do top 5, que acha que prega muito bem, que acha porque ele é influente. E daí? Gente, olha, riqueza, cultura, estudo, nada disso vai levar a gente para o céu. Nada disso vai acrescentar um dia, uma hora, um segundo que for a nossa vida. Nada.
Somos totalmente dependentes do Senhor, da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor. Agora, em compensação, né, o humilde, ele consegue perceber que ele erra, ele consegue perceber que ele precisa pedir perdão, ele consegue perceber que ele precisa ser obediente. Se eu estou num lugar onde as regras daquele lugar não vão ao encontro daquilo que eu penso, eu saio daquele lugar, gente. Por exemplo, eu trabalho numa empresa e aquela empresa exige atitudes de mim que vão contra a palavra de Deus. Qual é a minha decisão como cristã? Devo sair de lá. Mas se decidir permanecer lá, eu tenho que obedecer as regras. Eu sou subordinada. É dali que vem meu salário, entendeu? Assim é para tudo na nossa vida. Quando nós somos estudantes, na escola tem regras. Tem horário para chegar, tem horário para sair, tem o horário do intervalo. Você tem que respeitar as pessoas, né? Tem um monte de regras. No seu trabalho, tem horário para entrar, tem horário para sair, tem horário do almoço, tem as suas funções que você precisa cumprir, tem regras. No trânsito, tem as placas de trânsito, tem a sinalização que é pintada no asfalto, né? Você precisa obedecer. Porque se você não obedece às regras, você vai sofrer as consequências. Na nossa vida cristã também é assim. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E se nós não obedecermos, vamos ter que arcar com os prejuízos. Deus perdoa o nosso pecado? Perdoa. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências nós temos que pagar. Ele não nos absolve das consequências, não. Você errou? Errou. Se arrependeu? Se arrependeu. Te perdoou? Perdoou. Mas as consequências você vai viver. Simples assim. Agora, se eu congrego numa igreja e nessa igreja tem algumas regras que eu não concordo, aí eu chego pro pastor, falo, pastor, me dá sua bênção, que eu tô indo para outra igreja. Eu acho que aqui não é um lugar para mim, porque tem coisas aqui que eu não concordo. Amém. Pode ser que o pastor pergunte para você, mas o que está acontecendo? O que você não concorda? Aí você vai conversar, né? Porque conversando se entende. Agora, se você preferir falar, não, eu prefiro não falar, também amém. Eu creio que o pastor vai chegar para você, vai dar a bênção e você sai, mas sai em paz. Agora, se eu estou congregando numa igreja, eu sei das regras, eu conheço o estatuto, eu sei como funciona, e eu quero congregar ali, eu tenho que obedecer. Eu tenho que me subordinar. Gostando ou não gostando, eu tenho que me subordinar. Porque a insubordinação é rebeldia. E a rebeldia, Deus não tolera. Assim como Deus não tolera o orgulho, a soberba, a altivez, a insubordinação, a desobediência, também Deus não tolera. Se eu quero permanecer numa determinada igreja, eu tenho que obedecer as regras dessa igreja. Estou falando isso, irmão? Por quê? Porque Deus colocou no meu coração para falar. É só isso. Eu não tô aqui dando direta para ninguém, tá? Porque tem gente que pode ver esse vídeo e deve estar achando, tá dando direta para mim. Gente, eu não tô dando direta para ninguém. Eu tô só falando aquilo que Deus colocou no meu coração para falar. Porque o nosso orgulho pode nos levar para o inferno. Não tem um ditado aí no mundo que diz que quanto maior a altura, maior é a queda? Então, se eu tiver com o meu nariz muito empinado, estiver me achando muito dono da razão, muito perfeito, cuidado, tem que ter cuidado. Porque quando a palavra diz que o orgulho precede a queda, é a queda espiritual. E olha, irmãos, tem quedas que é muito difícil da gente se levantar. E se a gente ficar esperando pelo outro, a gente tem que esperar em Deus, a gente tem que confiar em Deus.
A gente tem que olhar para cima e falar: Deus, me ajuda, me levanta, estende sua mão para mim. Deus vai nos levantar. Mas se a gente ficar na nossa posição, Gabriela, sou assim, nasci assim, vivo assim, vou morrer assim. Quem quiser que se adapte. Aquele nariz empinado, não perdoo. Se quiser que venha me pedir perdão. Gente, só Jesus na causa. Quando a gente está num culto de ceia, o pastor sempre lê aquela passagem lá de 1 Coríntios 11, 23, né? A partir dali, sobre a ceia do Senhor. E em determinada hora é lido: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós temos que nos examinar todos os dias para: Senhor, sonda o meu coração, vê se tem algum caminho mau, tira a soberba, tira o orgulho, tira a arrogância de dentro de mim, porque eu quero agradar o Senhor. Sabe o que eu tô lembrando aqui? De Davi. Um dia estava lá, tranquilo, no seu palácio, ele não foi para a guerra, estava descansando. Aí ele resolveu ir lá para a sacada olhar, apreciar, né, o dia, tudo sossegado. O que ele viu? Batseba tomando banho. Ele desejou aquela mulher. Todo mundo conhece essa história, né? Mandou chamar, adulterou, ela engravidou. Ele tentou encobrir o pecado dele, mandou chamar o marido que estava na guerra para ir dormir com ela, para dizer que o filho era dele. Aí, como não deu certo, mandou ele pôr na frente da guerra para ele morrer. Lembra de tudo isso que aconteceu? E aí, vieram as consequências. E no Salmo 51 a gente vê o quê? Davi rasgando seu coração, pedindo perdão para o Senhor, reconhecendo o erro dele, falando para o Senhor: pequei, somente contra ti pequei. Senhor, me lava. Se o Senhor me lavar, ficarei mais limpo do que a neve. Não retira de mim o teu espírito. A gente vê Davi lá quebrantado, humilhado aos pés do Senhor, porque reconheceu o seu erro, porque reconheceu o seu pecado. Deus perdoou. Ele se levantou, né? Ele consertou seu erro, casou com a mulher, teve outros filhos. Mas as consequências, ele teve que pagar. E quais foram essas consequências, gente? Vai ler a história do rei Davi, gente. Eu não vou contar aqui não. Mas é isso. Quando a gente reconhece o nosso erro, a gente tem que se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor. Porque no tempo oportuno, Ele nos exaltará, que diz a palavra. Porque Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele ama os humildes. Então sabe o que eu vou fazer agora? Vou examinar a mim mesmo. Vou ver se tem algum caminho mal no meu coração. Pedir perdão para Deus, me consertar, porque eu quero ir morar no céu. Tá bom, gente? Então é isso. Recebam, se vocês se identificarem. Se não se identificarem também, amém. Mas é assim. É desse jeito. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo, galera.